Meu nome é Euclides, tenho 65 anos. O que vou relatar aqui aconteceu há 20 anos. Na época, eu trabalhava como representante comercial e tinha um sítio que só eu ia lá, pois meus filhos e minha esposa não gostavam nem um pouco de roça. Eu ficava sempre viajando, mas nas minhas horas de folga, sempre dava uma passada no sítio para dar uma descansada e conversar com os vizinhos que eu tinha por lá. Como era só eu que ia lá, eu sempre ia e voltava no mesmo dia, e não deixava nada no sítio. Lá não tinha TV, rádio e nem comida. Tudo que eu comia lá quando ia lá, eu levava no dia que ia. Em um sábado que eu fui para lá, cheguei no sítio por volta de meio-dia, para ir já almoçado e não ter que me preocupar com comida, pois como falei, eu não deixava nada lá. Saí de lá por volta das 6 horas da tarde, quase anoitecendo. Peguei o meu carro, que na época era um Santana, e peguei a estrada de terra em direção à cidade. Pro meu azar, um dos vizinhos que tinha um sítio do lado também estava na estrada, com o seu fusquinha. E ele parou o carro na beira da estrada para colher algumas mangas de um pé que tinha na beira da estrada. Bem na hora que eu ia passar, eu estava mexendo no rádio do carro e não vi o Fusca dele parado na frente. Quando eu percebi que o Fusca dele estava na estrada, já era tarde. Não deu tempo de frear e bati na traseira dele. O Fusca, como tem aquele para-choque de ferro, não teve nenhum dano, apenas um leve amassadinho no para-choque. Mas o meu Santana deu uma amassada na frente e estourou o radiador. A água vazou toda pro chão. Eu saí do carro e fui logo pedindo desculpas pro meu vizinho, que se chamava Antônio. Ele, todo prestativo, disse que não tinha um problema e já foi perguntando se eu tinha machucado. Eu disse que não, mas que o carro tinha dado uma estragada. Eu olhei o carro e percebi que iria ter que colocar um radiador novo para ele poder seguir viagem. Mas como eu estava na roça e ainda por cima era um sábado à noite, não conseguiria comprar um radiador novo. Mecânico para fazer a troca do radiador eu até conseguiria, pois na cidade adiante conheço dois mecânicos amigos meus que iriam lá na roça trocar para mim. Mas o radiador novo eu só conseguiria ele na segunda-feira. E sem água no radiador para eu seguir viagem. Então fiquei lá conversando com o Antônio no meio da estrada, vendo o que eu iria fazer. Se ia deixar o carro ali na estrada e dar um jeito de voltar para casa, se ia voltar para o meu sítio. Nesse quebra-cabeça, a noite caiu. Foi quando veio um Fiat 147 na estrada e também não viu a gente parado ali e quase bateu na gente. Mas o motorista freou bruscamente quando chegou perto da gente e rodou na estrada. O carro dele deu uma batida de leve no barranco, amassando um pouco a traseira. O motorista morava em um sítio, a cerca de uns 10 quilômetros à frente, e já desceu do carro com uma lata de cerveja na mão, nos xingando, dizendo que que a gente estava fazendo ali no meio da estrada. Nós explicamos o que tinha acontecido, mas ele continuou xingando, dizendo que teríamos que pagar o prejuízo do amassado do carro dele. Nós, com toda a calma do mundo, dizemos que não iríamos pagar nada, pois não era culpa nossa, e que se ele quisesse poderia até chamar a polícia. O homem entrou no carro, colocou a cabeça para fora da janela e disse: "Isso não vai ficar assim", e saiu cantando pneu com o carro. Então o Antônio disse: "Esquenta não, ele tá bêbado, vai fazer nada não". E voltamos a discutir o que eu iria fazer naquele dia. O Antônio de vez em quando me visita no meu sítio, e ele sabe que eu não guardo nada lá. Então ele diz: "Por que você não faz o seguinte? Já está de noite, eu até poderia te levar na cidade, mas meu carro não tem documentação, ele só serve para andar na roça, então não vai ter como. Faz assim, dorme no meu sítio hoje, e amanhã cedo você pega o ônibus para a cidade, e na segunda-feira você volta com um radiador novo e um mecânico". Eu, sem pensar em uma solução melhor, aceitei. Então ele foi até o fusquinha dele e pegou uma garrafa PET 2 litros cheia de água, que ele guarda sempre. Ele carrega sempre essa garrafa cheia de água para molhar a bobina do Fusca quando ele esquenta. Então ele disse: "Vamos colocar essa água no seu radiador, que daí dá para você levar o carro até o meu sítio, sem o motor ferver, pois o sítio é aqui pertinho".
Você deixa o carro lá mesmo, e na segunda você volta com um radiador e conserta lá. Colocamos a água e fomos pro sítio dele. Parei o carro do lado da casa, e ele parou o Fusquinha em uma varanda que ele usa como garagem. Então, ele colocou uma capa por cima do Fusca. Quando eu cheguei, liguei para minha esposa, avisando o que tinha acontecido, que iria embora só no dia seguinte, no primeiro ônibus. Quando entramos, ele já foi logo me emprestando umas roupas dele para que eu passasse a noite, para que guardasse o que eu estava usando, para que no dia seguinte eu usasse ela para ir embora. Tomei um banho, ele fez uma janta para a gente lá e ficamos lá na sala proseando sobre o ocorrido. Quando bateu tarde da noite e estávamos quase nos preparando para dormir, o Antônio disse: essa hora as galinhas já devem estar entrando pro galinheiro. Eu vou lá fechar a porta, pois senão pode entrar raposas lá. Então ele saiu e eu continuei lá dentro da casa assistindo TV. Depois de uns 3 a 5 minutos que ele tinha saído, eu escuto um barulhão lá fora. Na hora eu nem liguei, achei que ele tinha deixado alguma coisa cair. Então, uns 5 segundos depois, volto a escutar mais barulhos lá fora e escuto o Antônio gritar: socorro! Nessa hora meu coração disparou e eu saí da casa correndo para ver do que se tratava. Quando saí da varanda e cheguei a cabeça em direção ao galinheiro para ver, eu não podia acreditar no que eu estava vendo. Era uma besta do inferno em cima do Antônio, mordendo ele por todos os lados. E o Antônio tentando lutar com a criatura, mas nada do que ele fazia adiantava. A criatura mordia e rosnava. Nessa hora, as minhas pernas estavam bambas. E tudo que vinha na minha cabeça era que aquele era o fim do Antônio. E eu nada podia fazer para ajudá-lo, pois se eu fosse lá, eu teria o mesmo destino dele. Então voltei correndo para a varanda e pensei em me trancar em casa. Mas como era uma casa muito antiga, daquelas portas de madeira já quase podres, pensei que o lobisomem iria facilmente conseguir derrubá-la. E se ele conseguisse derrubá-la, eu iria ser uma presa fácil para ele lá dentro da casa. Foi quando eu olhei para o Fusca e não tive nem tempo de pensar 2 vezes. A varanda era bem estreita, não dava para a porta do Fusca abrir por completo, apenas um pouco, para uma pessoa magra conseguir passar por ela espremida. Então levantei a capa um pouco que estava sobre o Fusca, abri a porta, entrei para o banco traseiro, fechei a porta, abri o vidro do Fusca e ajeitei a capa de novo. Fechei o vidro novamente e tranquei o carro por dentro, as 2 portas, e me agachei lá no assoalho do Fusca. No que eu me agachei, eu já estava todo suado, eu já estava ofegante, e ali dentro do Fusca estava muito calor. Eu comecei a suar que nem um porco. Então o que me vinha na minha cabeça é que o Antônio já devia estar todo estraçalhado, e que nesse momento a criatura ou devia estar devorando ele, ou agora já estaria à minha procura. Então em pouco tempo que eu fiquei lá agachado, comecei a escutar uns barulhos na varanda. Meu coração batia mais rápido do que a velocidade da luz. Eu pensava: é 50% de chance dessa coisa me encontrar aqui. Então pelo barulho, eu escutei que a criatura entrou dentro da casa. Como eu tinha deixado a porta aberta, ela entrou sem precisar quebrar a porta. E eu dentro do Fusca. Eu escutava a criatura fazendo uma bagunça lá dentro da casa, quebrando tudo. Certamente a minha procura. Depois de algum tempo lá dentro da casa, quebrando tudo, eu escutei a criatura saindo de novo, para fora da varanda, soltando uns rosnados. A besta ficou parada na varanda, só rosnando. Parecia estar pensando onde eu poderia estar. Nessa hora eu pensei: agora não tem mais jeito, ela vai conferir o Fusca. A coisa ainda parece que deu uma patada no Fusca. Ou apenas encostou nele. Eu escutei alguma coisa batendo na lataria do carro lá fora. Então a coisa começou a andar novamente e foi em direção ao Santana, que estava parado logo na frente, do lado da varanda. Eu escutei ela dando umas patadas no carro e em seguida quebrou um dos vidros do carro. Depois de quebrar o vidro, ela ficou parada lá também, do lado do Santana, soltando os rosnados. E em seguida, escutei a criatura começar a correr, mata fora. Eu pensei: o Antônio já deve estar morto. Eu só saio daqui de manhãzinha.
Porém, já estava ficando insuportável ficar lá dentro do Fusca naquele calor. Então eu pensei, ou eu morro aqui de calor e falta de ar, ou eu morro lá fora pela criatura. Acho que eu vou preferir morrer pela criatura do que ficar aqui nessa agonia. Eu ainda consegui ficar lá cerca aí de uns 5 minutos para ter certeza de que a criatura tinha ido embora. Depois de passar mais ou menos 5 minutos, fui saindo do Fusca devagarinho. Quando saí dele, olhei para os lados e não via nada. Então pensei, eu não quero nem ver o estado que está o corpo do Antônio. Mas fui lá para fora da varanda tentar ver alguma coisa. Então vi o Antônio se mexendo um pouco. Nessa hora já bateu uma esperança e corri em direção a ele. Eu falei sussurrando, Antônio, você tá vivo? Ele disse, ainda tô, só não sei até quando. Então eu olhei para ele direito e a roupa dele estava toda rasgada e ele sangrava muito em todas as partes do corpo. Então eu falei, calma, eu vou te tirar daqui. Corri até a sala e peguei a chave do Fusca, que estava em cima da mesa. Mandei a capa que estava em cima do Fusca longe. Entrei no carro, dei a partida, tirei o Fusca da garagem, coloquei o Antônio no banco traseiro, todo ensanguentado. Entrei no Fusca e saí acelerando. Mas ainda tinha outro problema. Eu ia ter que abrir a porteira da entrada do sítio. E eu fiquei morrendo de medo da criatura aparecer enquanto eu abrisse a porteira. Pois eu sozinho ia ter que abrir a porteira, passar com o carro e entrar no carro novamente. E como o Fusca faz muito barulho, eu pensei que a criatura provavelmente iria escutar e iria até lá. Fiz todo esse procedimento parecendo que era um século naquela situação. Eu saindo do carro sozinho naquela escuridão à noite, com aquela besta lá fora. Para nossa sorte, a criatura não apareceu. Entrei no Fusca novamente e saí acelerando tudo. E a cada buraco que eu passava, o Antônio reclamava de dor. E o Antônio disse, foi aquele cara, foi aquele cara. Eu falei, que cara? Eu falei, o Antônio falou, o do Fiat 147. Já tinha uns boatos aí de que ele era lobisomem. Depois do que aconteceu com a gente hoje e essa criatura apareceu lá, agora eu tenho certeza que ele realmente é um lobisomem. Quando a gente estava quase chegando no hospital, eu falei, ninguém vai acreditar nessa história. E o Antônio disse, não vai mesmo não, eu não vou falar que foi lobisomem, vou falar que foram cachorros. Falando com aquela voz de moribundo. Então cheguei no hospital e internaram o Antônio. Fiz tudo que estava ao meu alcance, avisei a família dele e disse que ele foi atacado por cachorros. Eu fui para minha casa e contei a verdade para minha esposa e os filhos, o que realmente tinha acontecido. Eles acreditaram em mim. Na segunda-feira, voltei no sítio do Antônio com um mecânico para buscar meu carro. Não fiquei lá nem 20 minutos. Foi o tempo do mecânico trocar o radiador e colocar mais água e eu saí que nem um louco do sítio. Depois desse dia, eu nunca mais voltei no meu sítio à noite. E pouco tempo depois, acabei vendendo lá por causa do trauma que fiquei. Boa noite.